Poucos nomes na história ressoam tão poderosamente quanto Jesus. Para bilhões, Jesus de Nazaré representa o Filho de Deus, a personificação do amor divino e da salvação. Para outros, ele é uma figura histórica envolta em mistério e controvérsia. Teria Jesus sido uma pessoa real que caminhou pelas estradas poeirentas da Palestina do primeiro século? Ou seria uma figura mítica criada para atender aspirações religiosas? Este ensaio investiga as evidências históricas da existência de Jesus, explorando tanto os argumentos céticos quanto as razões convincentes pelas quais a maioria dos estudiosos afirma seu lugar na história. Vamos viajar no tempo, examinando textos antigos, descobertas arqueológicas e os escritos de crentes e céticos. Ao considerar cuidadosamente as evidências disponíveis, podemos obter uma compreensão mais clara do Jesus histórico e de seu legado duradouro. Junte-se a nós nesta fascinante exploração de uma das figuras mais influentes da história, Jesus de Nazaré. O ceticismo em relação à existência de Jesus muitas vezes decorre das afirmações extraordinárias feitas sobre ele. Como um homem nascido num canto obscuro do Império Romano poderia ascender a ponto de ser adorado como o Filho de Deus? Alguns argumentam que a falta de registros romanos contemporâneos mencionando Jesus aponta para sua inexistência. A Palestina do primeiro século era um local turbulento e periférico do Império Romano. Jesus, mesmo como um pregador carismático, não teria atraído a atenção de historiadores romanos, preocupados com imperadores e campanhas militares. Os evangelhos, escritos décadas após a morte de Jesus, não foram concebidos como biografias objetivas, mas como narrativas teológicas proclamando seu significado. Os estudiosos desenvolveram métodos para examinar esses textos, identificando tradições antigas e confiáveis que fornecem informações valiosas sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Embora seja verdade que devemos abordar esses textos criticamente, descartá-los inteiramente é ignorar uma peça crucial do quebra-cabeça histórico. Embora os registros romanos contemporâneos que mencionam Jesus sejam de fato escassos, encontramos referências intrigantes a ele nos escritos de vários autores não cristãos dos séculos I e II. Flávio Joséfo, um historiador judeu que escreveu no final do primeiro século, menciona Jesus em suas Antiguidades Judaicas. Tácito, um senador e historiador romano, escrevendo por volta de 116 d.C., menciona Cristo, o fundador do cristianismo, em seus Anais. Essas fontes não cristãs, escritas décadas após a morte de Jesus, demonstram que sua existência não foi meramente uma invenção de seus seguidores. Suas referências a Jesus, embora breves, têm peso significativo como testemunhos independentes de indivíduos fora da fé cristã. Talvez ainda mais convincentes do que as referências neutras sejam os escritos de antigos críticos do cristianismo. Celso, um filósofo grego do II século, escreveu uma crítica mordaz ao cristianismo intitulada Doutrina Verdadeira. Celso ridicularizou as crenças cristãs, incluindo o nascimento virginal e a ressurreição, mas reconheceu a existência de Jesus como uma figura histórica. Luciano de Samosata, um satirista do II século, zombou dos cristãos por sua crença em um líder crucificado, confirmando que os primeiros cristãos adoravam uma figura histórica que havia sido executada pelos romanos. Essas testemunhas hostis, longe de refutar a existência de Jesus, na verdade fortalecem a argumentação a favor de sua historicidade. A arqueologia fornece outra via para explorar o Jesus histórico. Escavações em Jerusalém, Cafarnaum e outros locais mencionados nos evangelhos revelaram um mundo do primeiro século consistente com as narrativas evangélicas. Uma descoberta arqueológica significativa é o ossuário de Tiago, descoberto em 2002, com uma inscrição que diz:
Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Embora a autenticidade da inscrição tenha sido debatida, muitos estudiosos acreditam que seja genuína, potencialmente fornecendo evidências físicas da existência de Jesus e sua família. Embora as evidências arqueológicas para o próprio Jesus possam ser limitadas, elas enriqueceram muito nossa compreensão do mundo em que ele viveu. A consistência entre as descobertas arqueológicas e os relatos evangélicos fortalece a argumentação a favor da confiabilidade histórica dos evangelhos. Uma objeção comum ao Jesus histórico é a falta de evidências físicas diretas, como restos mortais ou artefatos diretamente associados a ele. Devemos lembrar que Jesus era um pregador itinerante que viveu e morreu em relativa obscuridade. Ao contrário de imperadores e reis, ele não deixou para trás grandes monumentos ou túmulos suntuosos. A grande maioria das pessoas que viveram no passado não deixou nenhum vestígio físico duradouro. Portanto, a falta de evidências físicas para Jesus não nega as evidências históricas que possuímos. Seja Jesus visto como o Filho de Deus, ou simplesmente como uma figura histórica, seu impacto no mundo é inegável. Desde a ascensão do cristianismo até a formação da civilização ocidental, sua vida e seus ensinamentos deixaram uma marca indelével na história da humanidade. Sua mensagem de amor, compaixão e perdão inspirou incontáveis atos de caridade e justiça social. Seus ensinamentos sobre igualdade e o valor inerente de cada ser humano desafiaram sistemas opressores e desencadearam movimentos de libertação. A arte, a música, a literatura e a arquitetura inspiradas por Jesus são imensuráveis. Mesmo aqueles que não subscrevem às crenças cristãs podem apreciar a profunda influência de Jesus no pensamento, na ética e na espiritualidade humana. Jesus de Nazaré permanece como uma das figuras mais influentes da história da humanidade, e seu legado continua a moldar nosso mundo de maneiras profundas e duradouras.